Existe uma felicidade que só o católico pode vivenciar aqui na Terra. E é sobre isso que nós iremos refletir no nosso Flores da Eucaristia de hoje. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, rogai por nós. São Pedro, Julião e Mar, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, sejam bem-vindos ao canal Reflexos Católicos. Aqui nos reunimos para rezar, refletir e meditar sobre a vida católica, através dos ensinos que a Santa Igreja nos oferece, na Sagrada Escritura, no Magistério e na tradição. Tudo isso para que aumente em nós o amor por Jesus Cristo e a graça da vida cristã. Então, se você já nos acompanha, se você se beneficia aqui do nosso canal, se você reza conosco, deixe aí o seu joinha neste vídeo. Eu tenho certeza que irá também, mais uma vez, te ajudar na sua vida de fé. Se inscreva no canal se você é novo por aqui, ative o sininho para receber as notificações e compartilhe os nossos vídeos, as nossas reflexões, para que mais pessoas rezem conosco. Tem alguma intenção? Deixe aí nos comentários para que nós rezemos por você. Estamos aqui com Flores da Eucaristia, a nossa série, que é guiada por São Pedro, Julião e Mar. São Pedro, Julião e Mar que deixou tantos escritos, tantas reflexões sobre a Igreja, sobre a vida cristã, a vida católica, mas especificamente sobre a Eucaristia. E ele nos leva nesse caminho eucarístico rumo ao céu, rumo à presença do próprio Senhor Jesus Cristo. E hoje, no dia 4 de novembro, São Pedro Julião não foge à regra, é claro, vem nos falar do nosso encontro com a Eucaristia, mas como que esse encontro é possibilitado pela Igreja, sobretudo pelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. São Pedro Julião começa a nos recordar da missão de São João Batista. Olha só, a missão de João Batista foi anunciar e mostrar o Salvador prometido e preparar-lhe um caminho. Então essa foi a missão de São João Batista, anunciar o Messias, preparar o caminho do povo para a vinda do Salvador. Mas São Pedro Julião continua, a Igreja desempenha igual missão com referência a Jesus Eucaristia, missão mais ampla e mais constante, que abraça todos os países e todas as idades, e que ela desempenha mostrando Jesus no Santíssimo Sacramento. Então a Igreja desempenha essa mesma missão que São João Batista. Assim como São João Batista pregava a vinda do Messias e preparava o povo para a chegada do Salvador, e aquele povo esperava ansiosamente a chegada do Messias, a chegada do Cristo, a Igreja, com semelhante papel, ela mostra, ela anuncia, ela aponta para Jesus presente na hóstia santa. E ela aponta Jesus no Santíssimo Sacramento para o mundo inteiro, em todo o tempo, para todas as nações. Então é uma missão semelhante. Agora, a missão da Igreja ela se estende desde a vinda do próprio Senhor Jesus Cristo, desde a própria fundação da Igreja por nosso Senhor. Desde lá, nós, enquanto Igreja, estamos vivendo de Jesus Cristo, ou pelo menos nós, os fiéis, buscando viver de nosso Senhor Jesus Cristo, para que, assim, através do nosso testemunho, através da nossa vida unida ao próprio Senhor Jesus Cristo, o mundo também o reconheça, o mundo o veja, o mundo se renda ao Santíssimo Sacramento. Essa é a missão da Igreja. E claro, nós somos frutos dessa missão, não é verdade? Porque só podemos ter contato com Jesus Eucaristia pela Igreja. Só estamos conhecendo a hóstia consagrada, só estamos nos aprofundando no mistério eucarístico porque a Igreja foi fiel ao mandato de nosso Senhor Jesus Cristo, quando o próprio Senhor disse, fazei isto em memória de mim. Então estamos aí, graças a Deus, mas graças a Deus através da sua Igreja, comungando de nosso Senhor Jesus Cristo, adorando ao Santíssimo Sacramento. É muito bom ser católicos, irmãos. Nós não temos mesmo dimensão, nós não temos noção da grandiosidade que é ser católico, que é fazer parte dessa família, da família que busca se unir a nosso Senhor Jesus Cristo, da família que é desejada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. É uma grandiosidade, é imenso, é imenso. E nós devemos nos alegrar por ser católicos.
Nós devemos nos alegrar porque temos Jesus no Santíssimo Sacramento. Nós devemos nos alegrar porque conseguimos vislumbrar, conseguimos participar, irmãos, daquilo que São João Batista participou, daquilo que São João Batista anunciou. Em algum lugar aqui do Flores da Eucaristia, eu não me lembro aonde, só me recordei agora, São Pedro Julião fala até um pouco mais de São João Batista. E ele diz que nós temos como que uma vantagem diante de São João Batista. São João Batista viveu com Jesus Cristo, era lá primo de Nosso Senhor, se encontrou, batizou Jesus Cristo. Olha só que graça. São João Batista batizou Jesus Cristo nas águas do Jordão. Mas, como diz São Pedro Julião Eymar, nós temos uma graça que é muito maior e que São João Batista não teve, que é a graça de comungarmos o corpo, sangue, alma e divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo. E nisso nós temos um benefício maior do que o de João Batista, do que o de São João Batista. Olha que alegria, irmãos. Olha que felicidade que nós temos. Olha o cuidado de Nosso Senhor Jesus Cristo para com a sua igreja tão amada, para com cada um de nós. Ele se fez presente, Ele quis permanecer conosco, Ele quis nos alimentar constantemente, Ele quis adentrar na nossa alma, no nosso corpo, Ele quis ser um com cada um de nós, um com a sua igreja. E por isso Ele está presente no Santíssimo Sacramento. E assim nós podemos comungá-lo, nós podemos participar dessa comunhão, dessa união com o próprio Senhor Jesus Cristo. Então nos alegremos, sejamos felizes porque somos católicos, porque temos Jesus Cristo em seu corpo, sangue, alma e divindade. Louvado seja Deus por isso. Demos, então, sequência à nossa meditação. A Igreja se apresenta a nós com as palavras de Jesus Cristo nos lábios, repetindo-as e explicando-as com a mesma autoridade do Salvador. Então a Igreja, quando repete, quando explica as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, ela o faz com a mesma autoridade do Salvador. Tanto que a Igreja é o corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo. Então as palavras de Jesus Cristo ecoam na Igreja, ecoam na história através da Igreja, através da Sagrada Escritura, através do magistério, através da tradição. E com a mesma autoridade, porque é o mesmo Senhor que continua a nos falar através da Igreja. Tanto que o próprio Senhor, o próprio Salvador, ao deixar a Eucaristia, nos disse: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. E não só disse, como nos ordenou, enquanto a Igreja ordenou aos seus apóstolos, aos bispos, aos padres, que repetissem, que fizessem, que atualizassem o mistério da ceia e o mistério da cruz na Santa Missa, dizendo as mesmas palavras, agindo na sua pessoa. Jesus Cristo, ao instituir a Eucaristia, instituiu juntamente o sacerdócio e fez com que os ministros ordenados, ou seja, os padres e os bispos, agissem na pessoa do próprio Senhor Jesus Cristo. Agissem na pessoa do próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo assimilou o sacerdote, assimilou o padre, assimilou o bispo em si mesmo. Nos ensina o Catecismo da Igreja Católica. E nós, nos diz aqui São Pedro Julião Eymar, nós devemos acreditar que pela força divina dessas palavras sacramentais, Jesus Cristo está verdadeiramente real e substancialmente presente no Santíssimo Sacramento do altar, sob as aparências do pão e do vinho. São as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, amados. Como São Pedro nos ensinou aqui, quando a Igreja repete, quando a Igreja faz ecoar as palavras de Jesus, é com a mesma autoridade do Salvador. E a palavra de Deus, amados, a palavra de Deus, ela é certeira, ela é eficaz, ela é operativa. A palavra de Deus realiza algo, a palavra de Deus faz acontecer. Então, se Jesus Cristo disse, isto é o meu corpo, isto é meu sangue, e fazer isso em memória de mim, de fato, essa palavra faz acontecer. Porque a palavra de Deus é operativa. A palavra de Deus faz a sua obra, realiza a sua obra em nós, na Igreja, em cada um que é afetado, que é tocado pela mesma palavra. Repito, se Jesus Cristo disse, isto é meu corpo, isto é meu sangue, de fato, ali era o seu corpo e seu sangue. E se disse, fazer isto em memória de mim, ele deu a sua autoridade à Igreja. Ele deu a sua autoridade aos apóstolos, aos bispos, aos padres, para que agissem na sua santa pessoa. Então, quando o padre diz, isto é meu corpo, isto é meu sangue, é Jesus Cristo que está ali, sob as aparências do pão e do vinho. A Igreja nos afirma e devemos acreditar que Jesus Cristo, por sua onipotência, transformou a substância do pão em seu corpo,
A substância do vinho é em seu sangue, que é sua alma e sua divindade, e estão unidas ao seu corpo e seu sangue. Então, veja só, Jesus Cristo é Deus, e Ele tem todo o poder, Ele é onipotente. Justamente porque Ele tem todo o poder, tudo o que Ele quer, tudo o que Ele deseja, se assim nós podemos falar, de desejo, de querer, mas para que nós entendamos, a vontade do Senhor, ela é feita. Quando Jesus deseja, quando Jesus quer, quando Jesus manifesta a sua vontade, de fato acontece. Ele tem todo o poder para isso. Então, quando Ele diz, repito, isto é meu corpo, ali o pão se transforma, o pão se transubstancia no corpo do próprio Senhor Jesus Cristo. Mesma coisa o vinho, em seu sangue, e ali na Eucaristia, como nós incansavelmente repetimos aqui, na Eucaristia está o corpo, o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Está Jesus inteiro, completamente ali, presente na Eucaristia. Por fim, São Pedro Julião nos explica o seguinte, que nós devemos ainda acreditar que, conforme nos ensina a Igreja, a obra divina da transubstanciação se opera sempre por meio do sacerdote de Jesus Cristo, a quem Ele investiu de seu poder com estas palavras, fazei isto em memória de mim. Então é aquilo que nós já até mesmo refletimos ao longo da meditação de hoje. É óbvio, é uma obviedade, mas que precisa ser dita, como sempre falou ali Nelson Rodrigues, O óbvio precisa ser dito, o óbvio precisa ser mostrado e falado. Nós precisamos entender isso, e mais do que entender, nós precisamos crer, porque é a Igreja quem nos fala, e a Igreja está revestida da autoridade de Jesus Cristo, porque ela age sempre ecoando as palavras do próprio Senhor. Nosso Senhor investiu a Igreja, investiu os seus sacerdotes com o seu poder. Quando lá na Santa Ceia, na última ceia, Ele disse, fazei isto em memória de mim. Está lá, em 1 Coríntios, São Paulo relata isso, e também Evangelho de São Lucas. Fazei isto em memória de mim. É o próprio Senhor quem instituiu a Igreja, é o próprio Senhor quem fundou a Igreja, é o próprio Senhor que nos deixou a Santa Missa, é o próprio Senhor Jesus Cristo que instituiu a Eucaristia e o sacerdócio, é o próprio Senhor Jesus Cristo que quis perpetuar o seu sacrifício, perpetuar a sua presença, perpetuar o seu corpo, sangue, alma e divindade entre nós, entre seus filhos. Jesus Cristo não nos deixou sozinhos. Não há o que contestar, amado. Não há o que contestar. Foi Ele quem fez isso. Se Jesus Cristo se dignou a nos dar tantos bens, a nos dar tantos tesouros, quem somos nós para não acreditar? Quem somos nós para não confiar? Quem somos nós para negar? Para não viver essas graças? Vivamos da Eucaristia. Sejamos amantes fervorosos da Eucaristia. Façamos a nossa adoração, permaneçamos numa situação de graça, num estado de graça, procurando sempre também a confissão para comungarmos frequentemente, para vivermos de Jesus Eucarístico, porque estas palavras, elas podem operar uma obra nova em nós. E Jesus Cristo, sendo a própria palavra, a Eucaristia, sendo o Verbo encarnado ali, na espécie do pão e do vinho, quando nós a comungamos, quando nós temos a Eucaristia dentro de nós, nós sofremos a própria palavra. A palavra realiza uma obra nova em nós. O Verbo encarnado, que é Jesus Cristo, que está presente na Eucaristia, faz de nós homens e mulheres novos. Jesus Cristo nos restitui. Jesus Cristo nos restaura. Mais do que isso, Jesus Cristo nos faz cada dia mais, um pouquinho mais parecidos com Ele mesmo. Ele que é o homem perfeito. Ele que é o nosso modelo de santidade. É a Ele que nós devemos chegar. E Ele quer que nós cheguemos a Ele. Então comunguemos e adoremos nosso Senhor Jesus Cristo. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Irmãos, essa missão não é só nossa e essa graça também não é só para nós. Então, por favor, deixe aí o seu joinha, porque quando você deixa o seu joinha, o seu curtir, isso ajuda para que outras pessoas sejam surpreendidos pelos nossos vídeos por conta do YouTube. O YouTube, quando você dá o seu joinha, ele começa a entender que os nossos vídeos são bem vistos e aí ele indica os vídeos para outras pessoas que não são nem inscritos no canal. Então deixe o seu joinha, se inscreva no canal e também eu peço que você nos ajude compartilhando esse vídeo nos seus grupos, com a sua família, com os seus amigos, para que mais pessoas creiam na presença de Jesus no Santíssimo Sacramento. Para que juntos, pela intercessão de São Pedro, Julião e Mar,
formemos uma multidão de adoradores, uma milícia eucarística, tá certo? Até amanhã, se Deus quiser. Fiquem com Deus.